Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Danilo e hoje eu quero falar um pouco sobre a vocação da docência, né? A vocação do ensino mesmo. Bom, esse canal agora vai ser um canal mais opinativo, um canal onde pretendo dar as minhas opiniões sem muita formalidade, né? Como o canal foi há um tempo atrás. Então agora ele retorna se chamando o canal do Danilo. Antes era Intervalo Jurídico. Eu falaria tão somente de assuntos jurídicos, né? Mas não acho que é isso que eu quero, né? Eu quero falar sobre tudo que eu desejo falar. Bom, os meus amigos e colegas sabem que eu sou alguém bastante opinativo. E claro, não dou opiniões baseadas em nada, né? Tenho sempre alguma base, tenho sempre algo a me basear para opinar, né? E aí hoje, após uma prova muito boa, assim, o professor nos deu lá na faculdade uma prova onde foi necessário a gente fundamentar as nossas respostas, né? E isso me cativou bastante, me deixou bastante alegre, porque são provas do modelo que eu gosto, do modelo que eu acho que as provas devem ser feitas, né? E bom, isso me levou a querer falar um pouco sobre a docência. E assim, a docência hoje no Brasil, né? Os professores, eles são professores que mais visam informar do que conduzir o aluno no caminho da luz, vamos dizer assim, né? Peguemos a etimologia da palavra aluno no latim, num sentido mais literário, não tão clássico. Aluminus, né? Quer dizer aquele sem luz, né? Aquele que tem pouca luz. É dever do professor, é missão do professor iluminar o aluno, né? De tal modo que ele consiga trazer para fora todas as suas capacidades intelectuais, né? O aluno não pode ser formado para ser como que um operador de uma fábrica que sabe só mover uma peça, né? Que sabe só retirar um parafuso ou pregar só um prego, né? Não. O aluno ele tem que ter extraídas todas as suas capacidades intelectivas, né? E creio eu que os modelos pedagógicos que nós temos hoje no Brasil, não é mesmo? Eles limitam o aluno, né? Você vê aí, por exemplo, na questão da gramática, né? E eu me dou como exemplo. Há pouco tempo eu estava inconformado comigo mesmo por não saber escrever bem, né? Por não saber redigir um texto a partir da minha imaginação. A minha imaginação estava, digamos, defasada, fraca, precária, né? E isso me causou procelosas indignações, né? Como tempestades na minha mente. E eu cismei que agora eu quero aprender a escrever bem, agora eu quero aprender a falar bem, né? E não digo a norma culta, né? Eu quero aprender a norma padrão, né? A norma padrão. É importante saber. É importante ter o seu dialeto do dia a dia, óbvio, né? Aquela linguagem mais informal do dia a dia. Mas também é importante ter o domínio da norma padrão. Porque é certo, eu creio, e diz um filósofo também, não me recordo qual agora, mas ele fala que os limites do seu mundo, né, os limites do nosso mundo, eles são, na verdade, os limites da nossa linguagem. Se a nossa linguagem é limitada, o nosso mundo também é limitado. Então, por que no Brasil os debates são tão horríveis, né? Porque as pessoas não têm conhecimento da própria linguagem. As pessoas não sabem definir, não sabem conhecer ali o que é uma falácia, o que não é uma falácia, né? Não sabem diferenciar termos unívocos de termos
equívocos, né? Então, tudo isso faz com que quando um dos debatedores saiba isso, né, o debate se torne um esforço pedagógico unilateral, um esforço de ensino que vem só de um lado. A todo momento, o debatedor tem que estar explicando ali os conceitos que, na verdade, os dois debatedores deveriam saber, não é mesmo? Mas o que acontece? O professor no Brasil hoje, e de um modo bem geral, é claro que há professores bons, é claro que há professores que têm ímpeto, tem o ímpeto para ensinar, tem ímpeto, tem vontade, né, de querer extrair do aluno seu potencial. Mas de um modo geral, não tem. De um modo geral, não. Então, os professores hoje, eles passam letra, mas não passam espírito. E é bem sabido que a letra pura é morta, né? A letra pura é morta. O ser humano, o homem não aprende por palavras em si, né? Mas ele aprende por simbolismo, ele aprende por imagens mentais, por imagens faladas, né? Dou como exemplo aqui uma fábula, né? Uma parábola, não sei. Que um professor Clístenes, um professor genial, do Instituto Hugo de São Vítor, né? Ele conta, né, um relato assim de como surge a palavra amor. Não lembro aqui os termos exatos e o modo que ele contou exato a história, né? Mas é pouco mais ou menos assim, né? Havia um arqueiro, né, um caçador arqueiro, e esse arqueiro, certa feita na floresta ali, ele sente que foi flechado. No entanto, não há nenhum dano físico nele, né? E ele não consegue, olhando para os lados, para trás, para frente, ele não consegue achar quem teria atirado nele uma flecha, para ele sentir aquela dor, né? Então, algum tempo depois, né, depois da caçada, depois da exploração, ele vai se encontrar com os outros amigos caçadores, e ali ele comenta: tem um caçador aí que é invisível, que é muito veloz, ele flecha a gente nem vê, né, muito rápido. Aí perguntam para ele: mas você não conseguiu nem ver mais ou menos como é que ele é? Não, ele é muito rápido, ele deve voar, né? Deve voar, porque ele é muito rápido, ele fugiu muito rápido, não vi. Aí um outro ali comenta, começa a especular, né? Mas se ele voa rápido e conseguiu te flechar assim, ele deve voar como um beija-flor, né? Porque o beija-flor, ele voa, mas ele tem ali o peitoral dele levantado, né? E as asas batendo. Então, o homem que voa e atira deve ser assim, né? Para poder se posicionar e atirar. E aí começa uma série de especulações sobre isso, né? Aí, ele relatando, né, essa dor que ele sente, ele fala: não, mas essa dor eu sinto mais ela quando eu tô perto de tal pessoa, uma mulher ali, né? Parece que o caçador vem quando eu tô perto dela. E aí um outro fala: nossa, mas eu também, né, sinto isso perto de tal pessoa aqui, tal. Aí começa aquela especulação toda e aí vem um e pergunta: nossa, mas qual que deve ser o nome desse caçador então, né? Qual que é o nome dele? Aí pensa, né? Amor. E aí surge o que é amor, por exemplo, o significado de uma palavra a partir de especulações, de imagens mentais, né? Então veja, todo mundo ali agora tem um conceito para contar uma realidade, mas esse conceito, nessa palavra, ela veio do quê? De imagens, né? E é o que falta hoje no professor em geral, essa capacidade de explicar, de expor por imagens, de formar, de dar conteúdo para o imaginário do aluno, né? É importantíssimo que o aluno tenha um imaginário bem formado. Então, falta para os alunos hoje uma formação que venha das artes liberais, né? Porque quando você estuda as artes liberais, e ali nós temos o trivium e o quadrivium, mas inicialmente o trivium, que se compõe da gramática, da lógica e da retórica. Quando você estuda essas disciplinas, você está formando
as suas bases do pensamento. Você está criando um pensamento ordenado e profundo, né? Tendo uma boa gramática. E aqui que está o grande problema da educação brasileira. Hoje, e eu digo pela minha experiência e também de quem eu conheço, você aprende a gramática de um modo muito artificial, né? A gramática, na verdade, ela tem que estar aliada à literatura, porque o que é a gramática, né? A gramática, ela é a arte de você colocar em uso os melhores costumes dos poetas e prosadores. Então, bom, para eu colocar em uso os costumes desses homens, dessas mulheres também, escritoras, né? Eu preciso certamente ler as obras dos poetas e dos prosadores. E hoje a gramática ensinada na escola, ela é ensinada assim: Mariazinha fez tal coisa, né? Mariazinha isso, aquilo. E aí você vê aquela estrutura, né? Sujeito, verbo, objeto, muito simplório. Aí quando você pega, sei lá, um Machado de Assis para poder ler, e se depara com uma inversão ali da oração, da frase, né? Você fica, ué, mas cadê aquela estrutura de sujeito, verbo, objeto, né? Então, não aprender a gramática por meio da literatura defasa, né, a linguagem da criança, do jovem estudante, né? Então, o que nós precisamos no Brasil para já, creio eu, que é uma educação baseada nas artes liberais, uma educação que forma profissionais liberais, alunos liberais. E liberal, óbvio que não é no sentido de uma visão política, não é isso. É liberal livre mesmo, né? Porque as artes liberais formam o homem. E formação é quase que um sinônimo de cultura. Cultura é uma palavra até metafórica, né? Porque o que se cultiva de fato é a terra, né? É a terra que se cultiva. Então a terra ali, inicialmente, ela é uma coisa morta, né? O chão, né? Cheio de ervilhacas, xiriricas, enfim. Tu vem com arado, tu pega as técnicas da agricultura, cultiva aquela terra, transforma ela num pomar, transforma ela num jardim, num belo jardim, e está ali cultivada, culta. A mesma coisa se faz com a mente do homem. Ela, por natureza, pelo pecado original também, né, uma visão mais teológica, ela é obscura, ela é confusa. Então você precisa cultivar ela, né? E quais são? Qual que é o arado da mente humana? A gramática, a lógica, a retórica. Todas as artes que vão ajudar o homem a se expressar bem, né? A colocar suas concepções e ideias diante dos outros homens. É necessário que ele tenha essa formação basilar para que ele seja homem, para que ele expresse a sua inteligência, porque a inteligência do homem, ela se traduz na própria humanidade dele. À medida que a inteligência se desenvolve, a humanidade também se desenvolve, né? Então, bom, eu queria falar um pouco, era isso, né? Sinto falta, depois que eu tive esse contato com as artes liberais, é óbvio que eu não sou formado em artes liberais, é óbvio que eu estou no início dos estudos, mas eu consigo compreender o quão grande é esse modelo de educação, né? Então, pretendo estudar muito sobre isso, pretendo adquirir conhecimento sobre isso, né? Ser um liberal, nesse sentido das artes liberais, óbvio. E estou escrevendo um artigo nesse sentido também, para publicar esse ano. Mas vim falar um pouco sobre isso aqui, porque hoje tive essa prova muito bacana, muito boa, que precisou, né? Essa prova precisou que... Ela incentivou, na verdade, o aluno a correlacionar os seus conhecimentos de direito do trabalho com outros do direito em geral, né? Uma prova para você pensar, escrever, fundamentar, né? E com certeza quem não tem essa capacidade de correlacionar as coisas, né, vai se dar mal, né? Infelizmente. Mas é isto. Muito obrigado a todos por terem assistido. Se inscrevam no canal, deem like neste vídeo e até um próximo vídeo, não é mesmo?